Fala galera, boa noite. Pessoal começando a chegar aí com a gente. Pessoal, como a gente combinou, a resenha é um pouquinho mais curta, né? Porque Flunews está lá do Maracanã ao vivo com a Silene no nosso YouTube, que a gente vai fazer a coletiva do Marcão. O pessoal que acompanha aqui com a gente sabe, na quarta-feira eu tava um pouquinho ruim da garganta, né? Ainda tô bastante complicada aqui a situação, garganta ainda muito ruim, tanto que não deu para ir no jogo. Então, vamos tentar falar rapidinho do jogo, né? O pessoal já chegando aqui, ó, o pessoal de Campos, o Paulo César, o Evandro, o J. Cláudio, que está sempre com a gente, o Júnior Barros, Sueli Carvalho, Luiz Fernando, César Augusto, e o Evandro Pinheiro, lá de Juiz de Fora. Então vamos lá, galera, vamos tentar falar rapidinho do jogo, né? Porque a gente está lá no Maracanã, daqui a pouco tem que cortar lá para a Silene. Então, galera, o que acontece, né? A gente falando, o Evandro está perguntando o placar 2-0, Evandro, 2-0, o placar do primeiro tempo. O Fluminense construiu isso no primeiro tempo e conseguiu segurar no segundo. A gente vai falar aqui. Já está o Maurício Souza aqui falando, né, do Muriel. O Muriel fez uma partida gigante, enorme partida do Muriel. Joana Dark aqui perguntando, sim, Joana, a gente ganhou. É, Então, galera, o que acontece, né? Eu acho que é legal a gente falar das partes ruins na vitória, né? O Josué lá de Pouso Alto, Tadeu Achioca chegando. Então, muita coisa. O que me incomoda no Fluminense, eu já falava isso desde a época do Fernando Diniz, é que o Fluminense faz o gol, assim, igual fez hoje 2-0. Jogou muito bem no primeiro tempo. O primeiro tempo do Fluminense foi excelente. Mas no segundo o time recua de uma forma que a gente praticamente perde até o contra-ataque. O Fluminense praticamente não finalizou no segundo tempo. Então isso é uma coisa que me incomoda muito, entendeu? Tanto que se não fosse o Muriel, o Bahia teria entrado novamente no jogo e poderia ter complicado essa vitória. O Francisco Edson aqui, ó, lá de Itacoatiara, lá no Amazonas com a gente, ó, Sueli Carvalho, Luiz Fernando falando do nosso Muroel, o Júnior Etivaldo. Resumindo, Muriel tem que ganhar o bicho sozinho. É mais ou menos por aí, porque aí no segundo tempo o Fluminense praticamente não joga, entendeu? E isso é uma coisa que a gente tem que consertar para os próximos jogos. A gente pega um Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, que é um time que joga sem responsabilidade nenhuma, porque já está classificado para a Libertadores, não consegue mais ser campeão e não tem chance de cair. Então a responsabilidade zero. Zero a responsabilidade do Atlético Paranaense. Vai ser um jogo mais complicado, entendeu? Então o Fluminense tem que consertar esse erro. O Nenê até comentou na saída de campo, né? Falando ali do que o segundo tempo realmente foi mal, mas aí acreditou ao calor. Realmente foi para quem não é aqui do Rio de Janeiro, né? Eu não sou da capital, sou da Baixada, mas realmente um calor absurdo hoje no Rio de Janeiro, muito quente mesmo. Falando do jogo, Muriel, não tenho o que falar, melhor em campo. Nenê jogando muito bem. É, o Ione fazendo o que a gente já acostumou, finalizando mal, mas correndo, brigando o tempo todo. O Digão sentiu logo no começo, aí talvez tenha sido uma ajuda que o Frazan tá jogando muita bola e hoje não foi diferente, jogou muita bola de novo. O Ourinho não comprometeu, veio muito bem, fez o simples, o que a gente espera na lateral. O Gilberto, embora eu já tenha visto aqui muita gente reclamando, e aí eu já até faço uma pausa, não vai dar para ficar naquela interação com vocês, e aí eu já volto a falar, porque a gente está lá no Maracanã para fazer a coletiva. Então não tem como, a gente tem que falar um pouco, tentar dar aquela passadinha. Eu vou lendo os comentários aqui, acompanhando os comentários e falando em cima do que vocês estão comentando. Não tem como ir citando o comentário como a gente sempre faz. Como eu já estava falando, embora o Gilberto tenha destoado realmente do time, eu já vi uma certa melhora do Gilberto, já vi uma crescente dele.
vem evoluindo. Defensivamente eu achei que ele foi bem. Não é ainda o Gilberto que a gente está acostumado a ver no ataque, que é aquele Gilberto muito eficiente, chega com muita força no fundo. Ainda não está esse Gilberto, mas defensivamente eu acho que ele não comprometeu. Foi até bem salvando, inclusive um gol do Bahia praticamente certo no primeiro tempo. No primeiro tempo, não, no início do segundo tempo, né, já estava sem goleiro e ele tira a bola em cima da linha. Então o Gilberto foi fundamental na parte defensiva. Ainda tem que melhorar um pouquinho no ataque. O pessoal aqui já está comentando do JP, ó, o Luiz Fernando, deixa eu ver aqui, teve outro que falou aqui, ó, o Alexandre Werneck falando, né, o pessoal falando do JP. Gente, eu acho que o JP é isso, é o que eu tenho falado. Acho que hoje, desses 7 jogos que ele está em jejum, hoje foi o melhor jogo dele, pra mim. Hoje foi o melhor jogo dele. Jogou bem, se movimentou, abriu espaço, finalizou na trave no nosso segundo gol. Levou azar porque bateu certinho, fez tudo certo, se posicionou bem, chutou certo e aí deu azar que a bola bateu na trave. Mas acho que ele foi muito bem. Entendeu? Queria pegar aqui, ó, esse comentário aqui, ó, Júnior Etivaldo falando aqui, ó, esse time com o Marcão poderia estar na Sul-Americana ainda, acredito no trabalho dele. Júnior, o trabalho do Marcão é o trabalho do Diniz com sorte, entendeu? O jogo é praticamente o mesmo, só que quando a gente chega lá na frente a bola entra. Entendeu? Com o Diniz a gente dominava, chegava lá na frente a bola não entrava. E agora com o Marcão não, com o Marcão a gente está indo praticamente no primeiro tempo a gente foi 3 vezes na frente e fez 2 gols, entendeu? No segundo tempo a gente não atacou. Então, o time do Marcão eu vejo mais ou menos dessa forma. É o mesmo que o do Diniz, mas com sorte. Entendeu? O pessoal tá falando aqui também do Daniel. O Daniel é o que eu já venho comentando, né? Hoje é fácil falar do Daniel, que o Daniel voltou a jogar com o Marcão e demonstra o seu valor pro Fluminense, vem jogando realmente muito bem, não só de hoje. Hoje foi premiado com o gol, como ele falou, mas ele já vem jogando muito bem. E aí, ó, a Sandra Bob já tá falando aqui, o Ayrton parece que se encontra fora de forma. Não fora de forma, acho que ele melhorou, voltou à forma, não tá mais tão rechonchudo, né, igual a gente estava acostumado a ver, mas ele tá muito tempo sem jogar, né? Então esse que é o problema, não tem como. O Wellington nem é a mesma coisa, estava muito tempo sem jogar e não aguenta jogar o tempo todo, igual eu falei, um calor absurdo no Rio de Janeiro, aí realmente fica difícil. Luiz Medeiro aqui chegando com a gente para falar e já igual o Tadaoshi, eu acho a mesma coisa que eu. O JP melhorou um pouco, está faltando confiança. Exatamente, Tadaoshi, era onde eu ia tocar. O que falta agora pro João Pedro é a bola entrar. A partir do momento que a bola entra, aí volta aquela confiança, é o que a gente sempre fala. O jogador tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Se não tiver confiança, não adianta. A perna pesa, a bola pega fogo e aí fica complicado. Então, eu acho que só falta isso pro JP, a confiança. O Júnior Etivaldo está perguntando aqui, sentiram falta do Ganso? Eu senti muita falta do Ganso, principalmente no segundo tempo, que era quando a gente precisava de um articulador que segurasse a bola, desse aquelas bolas no contra-ataque, segurasse um pouquinho, porque logo no começo do segundo tempo, a gente jogou o futebol do Bahia. Entendeu? Que foi o que a gente comentou na quarta-feira lá contra o Cruzeiro. O Fluminense não podia fazer, a gente já estava com 2-0 no placar. Não podia botar aquele jogo de correria. Tinha que ter aquele jogo mais cadenciado, mais segurado. Então eu senti falta do Muriel, ó, do Ganso, sim. Falando em Muriel, ó, a Laci já tá achando aqui, Laci Souza, Gilberto jogou bem hoje. É o que eu falei, realmente não foi o melhor jogo dele, mas já está numa crescente, já está melhorando. O Lui está perguntando aqui, ó, boa noite, o Lui está perguntando se o Muriel pode ser reserva do Alisson na seleção. Lui, eu falei isso, comentei isso na quarta-feira, eu acho o Muriel, aí o pessoal vai me criticar pra caramba, eu acho o Muriel um bom goleiro em excelente fase. Tá? O Muriel é um bom goleiro numa excelente fase, uma fase excepcional, não tenho o que criticar. Para a seleção, ainda vejo alguns goleiros num nível bem acima do que ele, entendeu? Não vejo o Muriel ainda entre os tops do Brasil. Acho que ele tá, se for colocar por fase, é uma das melhores fases dos goleiros aqui do nosso país, tá? Mas de técnica, assim, nível mesmo, eu acho que tem alguns goleiros ainda que são superiores. Alcione Pontes, lá de Angola.
O Roberto está falando aqui o que a gente falou, né? Que o Ourinho foi muito bem. Júnior Etivaldo está perguntando aqui, Fred é passado de bons serviços prestados, nada mais. Eu ainda acredito que o Fred possa voltar para o Fluminense e jogar muita bola ainda. Eu acredito e gosto muito do Fred. É, a Sandra Bob está falando aqui, ó, que não temos um homem-gol para empurrar a bola. Eu concordo com ela. Eu já venho falando que talvez, e aí eu falo talvez porque eu não conheço futebol, esse homem-gol possa ser o Lucão, que é o cara ali que possa botar essa bola para dentro. O Flávio M. Oliveira tem um pensamento mais ou menos parecido com o meu. O Fernando Diniz não deveria ter sido mandado embora. E aí eu penso da mesma forma, o Flávio. Só que é o seguinte, aí eu também me coloco no lugar do dirigente do Fluminense, porque é muito complicado você segurar um treinador depois do que você perde pro CSA dentro do Maracanã. Entendeu? É muito complicado. Eu tentaria manter o Fernando Diniz, tentaria dar sequência no trabalho, porque eu acreditava que o que faltava para o Fluminense era sorte, entendeu? Mas entendo o que o dirigente fez, porque realmente é complicado, gente. Foi o que eu falei lá naquela derrota. Era constrangedor você perder para o CSA dentro do Maracanã, entendeu? O Júnior Etivaldo está concordando aqui em relação ao Ganso, achando que às vezes ele cadencia em excesso, e aí também eu concordo. Às vezes a gente quer que ele acelere um pouquinho o jogo e ele não acelera. O Roberto está falando aqui que o melhor em campo foram o Muriel e Daniel. O Tadaoshi também está falando, ó, o Ganso cadencia o jogo, o Nenê e o Daniel acelera. Realmente isso, acho que concordo plenamente. O Leno Silva, acho que pelo contrário, o Ganso não faz falta nenhuma, o jogo rendeu mais. Aí é uma opinião contrária, entendeu? O Lui tá falando aqui, ó, implicância com o Ganso. Eu também acho, Lui. E eu vou falar mais, galera. Eu acho que isso é uma implicância que parte da imprensa e a torcida do Fluminense abraçou. Porque eu acho que incomoda muita gente ter um jogador com tudo que o Ganso representa jogando no Fluminense e com 5 anos de contrato. O pessoal não acreditava que ele fosse vir para o Fluminense, Fluminense numa crise danada, entendeu? Não brigando por títulos há muito tempo, a gente sofrendo aí por vários e vários anos. Então o Ganso vem e vem com 5 anos de contrato e se incomodou muita gente. E aí é parte do momento em que ele não rende tudo aquilo que a gente esperava, que ele fosse decidir jogos. Eu particularmente esperava o Ganso que está sendo. O Ganso, para mim, a decisão do Ganso é essa. Dando ritmo ao jogo, eu acho que é o que ele faz e faz muito bem. Mas eu acho que a imprensa vem tentando, de certa forma, conturbar. Eu acho que a torcida do Fluminense está abraçando isso. O Joselito Maia está falando aqui que concorda, falando que o time do Diniz era mais lento. O Jorge Silva, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Digão tem que pegar 6 jogos no SJD para ajudar o Flu, né? E aí, o Jorge, é o que a gente fala. Eu acho, gente, eu acho o Digão um zagueiro de razoável para bom. Só que o problema do Digão é quando ele quer inventar, né? Quando ele pensa que ele tá jogando com a 10. Entendeu? Se ele fizer o simples igual o Frazan fez hoje, o Digão vai bem, entendeu? Essa é a minha opinião, tá? Entendo opinião, é o que eu falo. Aí se encaixa na mesma questão lá da demissão do Diniz. Entendo opiniões contrárias, realmente o Digão vem uma sequência muito ruim, melhorou no último jogo contra o Botafogo, né? Mas eu acho ele um bom zagueiro sim, tá? Só para deixar isso bem claro. A Ana Cristina tá falando aqui, ó, Ganso, quem é Ganso? Ganso porra, pra mim, tá, Ana? É um baita jogador. Eu não sei se você costuma ir ao estádio. Se você for, vou te fazer um desafio. Tenta prestar atenção, tira uns 10, 15 minutos e foca no Ganso, que você vai ver quão é diferenciado esse nosso jogador. E aí já estendo esse comentário aqui para todo mundo. Tentem prestar atenção no Ganso, quem vai ao estádio, tá? Porque de casa é um pouquinho complicado, né? Porque a gente fica acompanhando ali a câmera. Mas quem vai ao estádio, tenta prestar atenção no Ganso, como é que ele dá ritmo ao jogo ali, dita como que o Fluminense joga, tá? Ele é muito fundamental para mim. O Marcos Tavares está achando aqui, ó, que o Ganso é muito útil para o time, mas tem jogo que não dá para ele. Aí eu concordo. Quando o Fluminense vai jogar fechadinho no contra-ataque, talvez a gente possa começar com ele no banco, entendeu? É um jogador que quem joga FIFA, se tem alguém que joga FIFA, vai entender, né?
Quando você vai lá contratar um jogador, você fala, vou tentar te colocar no máximo de partidas. Não precisa ser em todas, entendeu? Dá um descanso para ele, deixa ele no banco em algum jogo, principalmente um jogo fora de casa. Vamos supor que esse jogo contra o Atlético Paranaense fosse fora de casa. Talvez seria melhor o time de hoje. Com o Ganso no banco, entrando no segundo tempo, que às vezes o Fluminense com placar já, o Ganso para poder segurar, entendeu? Eu acho realmente dessa forma, mas acho o Ganso fundamental. O Júnior Etivaldi aqui está falando que o Frazan está em melhor fase, e aí eu também concordo. O Fernando Norbiato está falando, o JP não pode ser crucificado, é um garoto de 17 anos e vai evoluir. Ô Fernando, isso que você falou é importantíssimo. E eu ainda dou mais um destaque. Acho que o problema do Fluminense é o imediatismo. Por quê? Porque o João Pedro estreou numa ascensão danada. E qual é o problema? O problema é que ele vai embora já em janeiro. Então a gente quer ver o cara estourando aqui. Não quer ver ele estourando no Watford, no Everton, por exemplo. E aí o Wagner Aeta aqui com a gente, ó, Wagner Aeta, suas pérolas, ó. A irmã Dulce operou o último milagre antes de ser canonizado. E, pô, o Gilberto Aeta salvou uma bola em cima da linha. Alguém esperava isso? Gilberto salvar a bola em cima da linha? E aí eu fecho com a Aeta aqui o papo do Ganso. O Ganso é craque, ponto. E aí eu concordo completamente com a Aeta. O Ganso é cracaço de bola. Marcos Tavares falando aqui, outra coisa que eu concordo, o Nenê tá jogando muito, se doando, correndo, marcando. E aí, uma das brigas que a gente tinha, né? Das brigas não, né? Daquelas controvérsias, quando tava o assunto de Nenê vem, Nenê não vem, era, pô, mas vai trazer um cara de 36 anos, um cara que vai contaminar o elenco, não vai correr. Pô, mostrou totalmente o contrário, correndo o tempo todo, marcando, brigando. E fundamental, né? Sabe bater pênalti. Talvez se a gente não tivesse o Nenê hoje, perdesse aquele pênalti lá no começo, e aí, como é que fica? O Aleph Oliveira está concordando com a gente aqui, ó. Ganso é craque e não tem outro jogador para cadenciar como ele no Fluminense. Opinião bem semelhante à minha, e aí eu concordo, e aí eu vou fechar aqui ó, com o Roberto Lima. O time está com vontade. Isso é essencial. O time do Fluminense está com uma vontade, com uma gana, e que a gente tem que destacar. A gente não via isso em alguns jogos, tem que se destacar. O Fluminense está 5 jogos sem perder. A gente empatou com o Santos, ganhou do Grêmio e Botafogo, empatou com o Cruzeiro e ganhou hoje. 5 jogos. Fernando Norberto está falando, Daniel tem que renovar. Fundamental do Daniel renovar, o Fernando, é o seguinte: a gente não pode perder nenhum jogador de graça. E aí o Palmeiras aqui ó, acaba de fazer um gol no Botafogo. 1-0 Palmeiras em cima do Botafogo, resultado muito bom pra gente. O Palmeiras brigando lá em cima, né? Briga lá em cima com o Flamengo. E aí não deixa o Botafogo se distanciar da gente. 1-0 Palmeiras. Falando do Daniel, a gente não pode perder. O Daniel é craque? Não é craque, mas é um jogador fundamental. E aí o Fluminense não pode deixar um jogador fundamental sair de graça por mero capricho, entendeu? Então a gente tem que dar um pouquinho de moral às nossas pratas da casa. O Daniel é uma prata da casa, é muito bom jogador, e aí eu acho sim que o Fluminense tem que fazer um esforcinho para poder renovar com ele, tá? Porque eu acredito nesse Fluminense brigando ainda na parte de cima da tabela, e eu não falo isso de hoje, falo isso desde a época do Fernando Diniz, porque a gente viu um time encorpado, um time com vontade de vencer, e é o que está acontecendo hoje. Como eu já falei aqui, faltava sorte, e essa sorte parece que mudou. Teve até uma discussão, né, que a gente falou, se fosse com o Fernando Diniz, o Cássio não teria engolido aquele frango, entendeu? O Gatito teria defendido a bola do Ione, teria acontecido várias outras coisas que está acontecendo agora a nosso favor. Por exemplo, hoje a bola bate na trave e volta na cabeça do Daniel de 1,70 m. Se fosse com o Diniz, pô, não aconteceria isso. Entendeu? Então acho que dá pra gente brigar lá em cima. O Marcos Tavares está falando aqui, ó, acha que belisca Sula. O Marcos, eu acho que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de beliscar e de brigar ainda por um G6. Ainda acredito ainda, claro, tem que ter os pés no chão, mas acredito que dá pra brigar ainda pelo G6 lá. O Tadaoshi está falando que o Ganso joga muito, não faz força para chutar, tocar, é inteligente, as jogadas parecem simples. Exatamente isso.
Tu resumiu muito bem, Tadeusz. A gente vê o Ganso jogando, a gente pensa assim, pô, o que ele faz, qualquer um faz. Não é não, velho. Tem que jogar muita bola para fazer o que o Ganso faz, porque ele faz jogadas difíceis de parecer simples. Às vezes ele está cercado por 3, por 4, e ele dá um toque com nojo, e aí parece que é uma jogada boba. Mas não é boba não, é porque ele joga muita bola. Tá? E aí o Washington Couto está falando aqui que no segundo tempo a gente deu sorte. E é exatamente o que eu falei. E aí eu vou fechar a nossa resenha aqui, que a gente já vai lá para a coletiva. Foi o que eu falei, o Fluminense venceu, ótimo resultado, só que a gente não pode dar-se o luxo igual a gente deu de não jogar bola no segundo tempo. O Fluminense não jogou bola no segundo tempo, a gente assistiu o Bahia jogar, e se não fosse o Muriel, o resultado poderia ser diferente. Isso já tinha acontecido em alguns jogos, contra o Inter, por exemplo, que a gente venceu por 2-1. Em outros jogos a gente já tinha falado sobre isso, entendeu? Então a gente não pode dar esse mole de chegar, fazer um placar bom no primeiro tempo e depois parar de jogar. Não dá, tá? A gente tem que manter focado e buscando o gol o tempo todo. Buscando o gol o tempo todo. É assim que eu quero ver o Fluminense jogando. Eu acredito que depois que passar esse sufoco, acho que esse sufoco daqui a pouco passa. O pessoal tá falando aqui, ó, o Pedro Figueiras, esquece G6, se perder 2 partidas, volta pro Z4. E aí esquece perder, o Pedro, esquece perder. A gente já tá 5 jogos sem vencer. Não vamos pensar em perder mais não. Deixa essa palavra bem longe, tá? E focar lá em cima. Acho que depois que passar esse sufoco ali da parte de baixo, acho que o Fluminense consegue jogar esse futebol que a gente quer ver, que é aquele futebol bonito e eficiente. Hoje aconteceu isso no primeiro tempo, achei que a gente jogou bem, foi um futebol bonito e eficiente, segundo tempo nem tanto. Então a gente tem que tentar consertar isso, porque é o que eu falei, quinta-feira é o Atlético Paranaense, é um time sem responsabilidade nenhuma. Se eles perderem ou ganhar, praticamente a mesma coisa. E aí, Aleph aqui, ó, elogiando o comentário. Aleph, eu agradeço o pessoal que participou aqui da resenha com a gente. O André de Barro, o André Gomes, aqui de Queimados, está chegando agora. E aí eu já vou ter que encerrar a resenha, que o Marcão já deve estar chegando lá. O Jorge Silva de novo, né? Não vá pra cama sem os comentários do Flu News. Valeu. E o Flu News não encerra. A gente vai encerrar a resenha aqui agora e começar lá a coletiva lá no nosso YouTube. Então sai daqui da resenha, já dá um pulinho lá pro YouTube para vocês acompanharem a coletiva, ver o que o Marcão achou desse jogo de hoje aí. Valeu, galera. Agradeço a todo mundo, André Gomes que chegou agora, o pessoal aí que esteve aí desde o começo, o pessoal que chegou depois. Aí um grande abraço a todo mundo, o Júnior Etivaldo aí que participou com a gente desde o início, o Luiz Macedo aí com a gente. Aqui, ó, deixa eu ver, o Luiz Souza lá de Ribeirão Preto. E aí, valeu, agradeço a todo mundo que esteve aqui. Não se esqueçam, dá um pulinho lá no nosso YouTube, canal Flu News, para poder acompanhar a coletiva do Marcão. Na quinta-feira a gente volta, umas 11 horas, a gente faz essa resenha. Aí vai ser um pouquinho mais curta, que aí eu já vou estar lá no Maracanã, a gente faz uma resenha um pouquinho mais curta, que aí a gente pega as palavras dos protagonistas do jogo. Valeu, galera. Agradeço aí a todo mundo que esteve presente. Até quinta. E um detalhe importante: quem puder, vá ao Maracanã. Hoje, se eu não me engano, foram 17 mil pessoas. A gente pode, na quinta-feira, colocar perto de 30, ou até mais do que 30. Então vamos tentar começar a encher o Maracanã. Já praticamente passamos esse sufoco. A gente já abriu, acho que 9 pontos, se eu não me engano, aí do Ceará. O Ceará joga amanhã. Entendeu? Se não ganhar, tem um jogo contra o Avaí, se eu não me engano, mas se der um empate, a gente fica aí uns 7 pontos da zona do primeiro fora da zona do rebaixamento. Então foi muito importante essa vitória. O Paulo Soares lá de Teresina, Piauí, o José aqui falando da contratação do Muriel, e o Júnior Etivaldo está falando aqui, ó, que tem 60, vai na gratuidade. Isso aí, só não esqueça que a gratuidade tem que tirar um dia antes, tá? No dia do jogo não consegue tirar a gratuidade, não. O Vinícius Rodrigues lá de Cabo Frio voltando para casa. Acredito que ele tenha ido do Maracanã e está voltando para casa. Então, galera, valeu aí. Agradeço a todo mundo. Quinta-feira,
conquistar aí mais esses 3 pontos. E aí o pessoal que está duvidando aqui vai começar a acreditar que a gente briga ainda pelo G6. Valeu? Então não se esqueça, YouTube. E terça-feira, aproveitando, mesa redonda Flu News, a partir das 7. Fiquem acompanhando aí com a gente nos nossos canais. Valeu? José Domingos aqui, falando da resenha. Agradeço a todos. André Gomes. Valeu, galera. Até terça-feira na resenha, na mesa redonda Flu News. E dá um pulinho lá no YouTube para ver a nosso coletiva do nosso treinador. Grande abraço. Júnior Etivaldo, Joaquim Souza, o André Gomes. Abraço a todos aí. Boa noite. Feliz Dia das Crianças, né? A gente não pode esquecer. Aí quem tiver com filho, dá um abração no filho aí, fazer aquele na criançada. Grande boa noite, J. Cláudio Pereira, o Alex Campanhão. Abraço aí para todo mundo. E não se esqueça, o Júnior Etivaldo aqui, ó, lá de Niterói. O Márcio Corrêa está perguntando, sabe o valor de quinto? Eu ainda não sei ao certo. Normalmente, eles não anunciaram promoção, uma meia deve ser R$15. Mas fique acompanhando aqui na Flu News, que assim que soltar a gente informa. Valeu, Márcio? Então, grande abraço e coletiva agora lá no YouTube. Valeu?